Não conseguiu. Eu queria trocar o assunto e fazer um link aí entre a situação. O que vocês acham do Gabriel? O Gabriel tem um foco... do Gabigol. Ele é mais focado do que o Neymar? Como é que vocês... Porque o Gabriel eu já dei essa informação há uns 3 meses, mais ou menos, a respeito do interesse do West Ham pelo atacante do Flamengo, que na verdade pertence à Internacional de Milão. Parece que volta a carga novamente o West Ham. Eu até lembrei naquela época que o Felipe Anderson, que é jogador do West Ham, fez um gol bonito nesse final de semana, né? Ele jogou junto com o Gabriel na base do Santos, estaria fazendo uma gestão lá no sentido de levar o Gabriel para o West Ham na Inglaterra. Não é time de ponta. Não é time de ponta. O Eugênio e o Rodrigo Bueno pode... agora, inclusive. Pellegrini tá foi embaixo, demitido. Né? Ele ganhou agora. Ele tinha 4 derrotas seguidas em casa, se recuperou. Tá lutando contra o rebaixamento nesse momento. O West Ham não é time... Do Bournemouth. O West Ham não é time para lutar contra o rebaixamento. Pela equipe que montou. O atacante é o Haller, que foi contratado. Haller, do Frankfurt. Mas voltou a vencer agora, deu um pequeno alívio, mas precisa ver o que o Gabigol quer da carreira. Só por exemplo, só para terminar o negócio do Neymar, eu acho que ele está cometendo um grande equívoco. Imagina, ele sai agora e vai ser feliz no Barcelona. Não é o caso, não é nessa janela. Mas se ele ganha a Champions League com o PSG, eu não sou tão otimista quanto o Facincani. Mas ele está nas oitavas de final, vai pegar o Borussia Dortmund. Acho que o PSG tem um ligeiro favoritismo nesse confronto. O Dortmund é um time muito instável, né? O Thomas Tuchel conhece bem o Dortmund. Então, mas se ele consegue ser campeão da Champions com o PSG, ele tem uma boa chance de ser campeão como protagonista. Mesmo com o Mbappé ali, né, com o Icardi, é mais fácil ele ganhar uma Champions sendo protagonista no PSG atual do que no Barcelona. Se ele voltar para o Barcelona agora, ainda durante alguns anos, ele vai ser o coadjuvante do Messi, para não dizer até o coadjuvante do Suárez. Então, ele pode até ganhar a Champions de novo no Barcelona. Agora a questão do Gabriel, entendeu? Só para então, já que ele colocou isso para encerrar, da minha parte o assunto Neymar. Eu não acho que jogar ao lado do Messi te torna coadjuvante. Ele foi tão protagonista como ele, porque você ter um craque do seu lado te alavanca a ser tão craque como e a ser tão importante como. Ele levar ele de volta lá, por quê? Ele é protagonista também, como ele foi em 2015. E como eu falo que pra mim naquela Champions League ele foi o melhor jogador, o cara decisivo. Então é que ele se colocou nessa besteira, pra não falar um outro termo, essa bobeira de achar que eu tenho que sair do lado do Messi pra ser o Neymar. Não, ele sempre foi o Neymar, muito bem assessorado por causa do Messi, por causa de outros parceiros como ele foi no Santos, de jogadores bons. Todo grande jogador precisa de outro grande jogador do lado pra ser bom. E ele não precisa estar fora desse eixo dos melhores do mundo pra ser o melhor do mundo. Ele poderia ter sido o melhor do mundo jogando ao lado do Messi. É isso que eu falo, é um egocentrismo, é uma bobeira. Sabe, é uma mídia, é um mimo que se coloca, é uma redoma que colocam as pessoas, que isso faz que é onde a gente vê que ela é ou não preparada para assumir um protagonismo de liderança. Nem sempre você estar sozinho, longe de uma figura importante no futebol, é querer ser líder. Grandes líderes não são líderes sozinhos. Eles são líderes porque eles têm ao lado grandes bases que vão lhe dar, sabe, suportes e situações para que você tome um rumo diferenciado. No Barcelona, ele era tão líder do grupo como era o Messi, como era o Piqué, como eram outros. Era um conglomerado de grandes jogadores. Então, para mim, o equívoco, às vezes, da humanidade ou de muitos jogadores de futebol é achar que sozinho, sair da sombra de uma peça mais reconhecida vai lhe dar notoriedade. E nem sempre. Sobre o Gabigol, entre ir para o West Ham neste momento e ficar no Flamengo, fica no Flamengo. Quem sou eu para dar conselho, né? Para alguém. É coerente, né? E eu respeito demais o West Ham. O West Ham é um time que tem uma torcida monstruosa, fanática, para quem assistiu o filme Hooligans. A rivalidade que tem o West Ham e o Millwall é um negócio surreal. É que as pessoas às vezes subestimam alguns times. Se não é Manchester United, não é Liverpool, não conhece todos os times. O West Ham é um time muito tradicional. Não era a base, né? Mas Hurst, Peters, Bob Moore, da seleção de 66 da Inglaterra, é meio que a academia do futebol inglês. Né? A gente tem no Brasil, quem tem o apelido de academia, o Palmeiras, é o Racing na Argentina, o West Ham é assim na Inglaterra. Seria um time bacana, talvez em outro momento, em outra oportunidade. Do jeito que ele está no Flamengo, eu só trocaria essa situação
né, de idolatria que ele tem, de perspectiva de grandes títulos, de quem sabe até construir uma hegemonia dentro do Brasil, para não falar na América, que é difícil você ganhar muitas Libertadores seguidas. Dá para imaginar o Flamengo atual hoje, né, encaixando uma série de títulos no Brasileiro por pontos corridos, pela condição financeira dele e a manutenção desse elenco vitorioso. Mas o Gabigol, para mim, vai cometer um erro se ele fizer isso nesse momento, essa troca. Eu acho que ele está especulando com a janela para ver se pinta alguma oportunidade melhor, que eu diria, se não financeira, nem tanto financeira, ele já é muito bem remunerado, mas em clube de maior projeção, um clube que talvez dispute a Champions League. Ele sabe que no Brasil ele está num clube que é protagonista, ele sabe que ele está num clube na América que é protagonista, que é candidato a, quem sabe, ser bicampeão da América no Maracanã. Para ele trocar esse pássaro maravilhoso que ele tem na mão, um pássaro rubro-negro na mão, por uma outra, não vou dizer aventura europeia, mas por uma outra transferência para a Europa, ele tem que estar muito certo de onde ele vai pisar, dos companheiros que ele vai ter. Ele me parece que é um cara que depende muito do entorno. Do técnico, tem técnico pelo menos 2 técnicos ali, né, Frank de Boer, Rui Vitória, Pioli, muitos técnicos que não gostaram do trabalho dele, do jeito dele. Quem vai assumir o West Ham, você tem ideia? O West David Moyes. David Moyes já assumiu. Já assumiu. Ele foi o técnico do 4x0 no Bournemouth. Uhum. Já assumiu, que é um técnico conservador, assim, não é muito de ousadia. Esse apelido do Gabigol, que na Europa o pessoal até meio que... o que é Gabigol? Gabriel e tal. David Moyes não é muito um cara animador pro Gabriel Barbosa. Então, acho que depende de outro caminho para ele na Europa. Não vou dizer que o West Ham é pouco para ele. Jogar na Premier League é um tremendo de um barato. Quase todo jogador hoje gostaria de jogar numa Premier League. E você pode jogar Isso aí não pode seduzir o jogador, vai tudo bem. O West Ham não é essas coisas e tal, mas caramba. A chance de ganhar a Premier League é muito complicado, porque é o campeonato mais disputado da Europa, certo? O West Ham tá fora tá longe hoje rebaixamento. do Big Six. Você tem tudo bem, mas ele não vai assinar o contrato até a metade do ano. Mas assim... Vai assinar um contrato de 3 anos. Se você acertar com... a Inglaterra hoje, durante muito tempo... amigo, tudo pode na Premier League. No começo do século, a Premier League a gente falava de um G4. Eram quatro grandes que, em tese, disputavam o título. Hoje você tem um chamado Big Six. São 6 times que, em tese, se esse time te chamar, vai. Até o Jorge Jesus falou isso, né? Ele falou assim, como é que foi a frase dele? Se o Flamengo jogasse a Premier League... Terminaria em 6º lugar. Brigaria para ficar entre os... não sei se ele falou que brigaria para ficar em 6º ou 7º, mas ele entende dessa forma. E você tem um Big Six ali, 6 times, que são os times tops, os favoritos. Então, se um desses times chamasse o Gabigol, quisesse contratar o Gabigol, né? Talvez o Chelsea, que tem muita molecada, o Chelsea com o Frank Lampard tá renovando, talvez pudesse abrir as portas para ele. Tem o Abraham ali, que é o cara que tá indo bem, mas o Chelsea tá com muita molecada. Poderia fazer um investimento. O Chelsea ficou 2 janelas sem poder contratar ninguém. Punição, né, que recebeu. Agora pode contratar. Tá com dinheiro, porque vendeu o Asa. Então, se é o Chelsea, beleza, vai. Londres... O West Ham é Londres também, né? Londres, e pro PSG? Vai ser parceiro do Neymar. Se fosse Paris, fosse menos do que Londres. Aliás, é engraçado que o West Ham, embora seja West, ele fica no leste de Londres. Não me pergunta por quê, né? Mas o West Ham... Tem um amigo meu que é um antigo narrador, antigo não, atual narrador ainda, que ele brincava, o West Ham é o presunto do Oeste. Presunto do Oeste. O West Ham, ele tá em 16º lugar no campeonato inglês, né? Premier League, tem 22 pontos, 2 a mais do que o Bournemouth, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Venceu agora, foi o confronto direto. Exatamente, e foi muito importante ele ter vencido essa partida. Saiu, né? Ele acabou saindo da situação delicada. Se você for pegar o West Ham, que ele estava falando, agora há pouco tem dos jogadores que a gente conhece aqui, o Balbuena, que jogou no Corinthians, é zagueiro do West Ham. Saiu do Corinthians para lá. O Sabaleta, que jogou muito tempo no City, está jogando lá agora. Lateral esquerdo. Direito, esquerdo, fica por ali, né? Tem o Felipe Anderson, como a gente falou, o Pablo Fornaus, que é o espanhol. Reserva. O Lanzini, uruguaio, também tá. Jogou no Fluminense o Lanzini. Jogou.
Argentino. Revelado pelo River Plate, foi emprestado ao Fluminense por uma temporada. O West Ham foi muito lembrado aqui na época do Kier Jabichan, quando ele levou o Tevez e... Fabianski, que é o goleiro polonês, né? Sim. Lembra quando o Kier levou o Tevez e o Mascherano, os pro dois. West Ham? É um time que não tem tanto poder de investimento quanto esses maiores, esses grandões do Big Six. O Gabriel, por exemplo, eu acho que ele é um talento do futebol brasileiro, mas ele é de um nível mediano na Europa. É isso. Concorda, Eugênio? Concordo. É isso. Porque você vai levar... Vocês acham que o Gabriel, ele é inferior ao Gabriel Jesus? Tecnicamente? Eu gosto mais do estilo do Gabriel Barbosa, me agrada mais. Então, se o Gabriel Jesus faz sucesso no City, o Gabriel não pode fazer lá também? Fazer sucesso é uma coisa, mas não é, por exemplo, o Gabriel Jesus faz sucesso no City, mas ele não é o exponencial do City. Sim, mas eu acho que o Gabigol... Não, ele é reserva. Ele é reserva. Porque Sim, mas faz sucesso. Quem mais tem mais destaque lá, Agüero ou ele? Não, o Agüero. O Agüero com é um certeza. monstro. Pronto, isso que eu quero Sim, dizer. O o Gabriel Agüero. Barbosa vai para lá para ser um patamar de Outro médio, patamar. Ele pode ser na Europa, por exemplo, o que é o Gabriel Jesus? Pode, isso pode. A questão é o que move acho. um jogador. Eu acho. O que move um jogador. Gabriel Jesus. O que Não faz pode chegar ele nunca a ser um Neymar. se interessar na carreira. O Gabriel pode ficar no Flamengo e se transformar num grande ídolo do Flamengo. Segue, vai até o final da carreira no Flamengo, é artilheiro todo ano. Nessa onda que o Flamengo está, com dinheiro, com investimento, ele vai ter a oportunidade de ser artilheiro todo ano de todas as competições, ou pelo menos nos próximos anos. E se eternizar como grande ídolo do Flamengo, histórico do Flamengo. Ele quer isso para a carreira dele? Eu acho que seria uma boa. Ele vai estar sempre no top. Se ele vai para a Europa, ele vai ficar ali brigando, faz um gol, tenta ser titular, não vai ser titular aqui, entra no outro e tal. Isso. Ele não tem nível técnico para ser top na Europa. Não tem. Porque se tivesse, já estaria sendo. Ele já teve as suas oportunidades na Europa. Fora de campo, já teve. O Miranda também passou na Europa, na primeira passagem dele, não vingou, e na segunda foi um sucesso. Certo? O Atlético de Madrid foi muito bem nessa exatamente. defesa. A Inter de Milão. A Inter de Milão começou bem. Exatamente. Isso não é prato pronto. Passou mal a primeira temporada, a primeira Isso fase. acontece com vários jogadores. Mas pode acontecer. Mas para virar um protagonista em comando de ataque é diferente. É diferente. Mas Ele pode ir jogar na Europa? Pode. Ele pode até ter um bom rendimento? Pode. Vai ser destaque? Não. Não vai ser. Ele vai ser destaque jogando aqui. Mas eu acho É claro que o nível aqui é inferior ao de lá. É óbvio, a gente sabe disso. A gente viu ele com muita dificuldade para jogar contra o Liverpool. Ok, a defesa do Liverpool não é parâmetro, porque você tem Van Dijk e tal. Qualquer um encontra muitas dificuldades. Mas ele é um jogador que vai sobrar no futebol brasileiro. Na Europa ele vai ser mais um. O que move ele, o que faz o Gabigol se motivar para continuar a carreira dele? Não, tem o desafio, eu quero mostrar que eu posso vencer na Europa, eu posso ser um grande craque na Europa. Então segue a vida dele. Olha aqui, o Flamengo é gigantesco, eu posso me eternizar como um grande ídolo do Flamengo. É um grande objetivo, ou não? E como é? Virar um grande ídolo do Flamengo? Poder ser titular da Seleção Brasileira jogando no Flamengo. Eu penso dessa forma, eu acho que para ele é muito bom negócio ficar aqui. E eu acho que vai acabar ficando, pelo menos por enquanto. E para mim, o Gabriel ele se assemelha muito, muito, muito na questão de personalidade ao Neymar. É um cara que ainda tem uma maturidade que me causa dúvidas em relação ao profissionalismo no futebol europeu. Aqui ele tem tudo do bom e do melhor, aqui ele tem um clube que ama ele, aqui ele tem uma redoma que ele coloca numa condição de ser o principal jogador do Flamengo, tem, sabe, sempre alguém por trás o assessorando, etc e tal, e isso faz muito bem pro ego dele. Ele é um cara que eu vejo de fora que a todo momento ele precisa do ego dele estar sempre inflado. E ele gosta muito disso, né? Também é um jogador que vive muito dessa mídia e a mídia do Flamengo ela é fantástica, porque o clube por si só já divulga qualquer um, a torto e a rodo, por milhões e milhões de seguidores, porque, claro, é a maior torcida do país. Então, isso pra mim tem um peso em relação ao porquê que ele não deu certo na Europa. Porque ele chegou lá e ele era mais um. Você aqui vai ser tratado igual o fulano, o ciclano e o beltrano.
Não é Gabigol. Aqui você é o Gabriel, que precisa cumprir funções, que precisa aprender a marcar, que tem que ser tático, que tem que ser aqui. Se o técnico pediu hoje para você jogar para cá, você vai jogar para cá, aqui, acolá. E você vai ter que se adaptar à versatilidade do futebol europeu. Aqui não existe um time para você. Aqui existe um sistema que você se integra e vai ser uma pessoa muito importante para esse sistema. E se conseguir se destacar, parabéns para você. E se você não se destacar, você está fora. É simples, é assim que funciona a Europa. Não tem jeito. Por isso que é muito complicado você jogar lá e dificilmente pessoas que precisam desse carinho a todo momento, sabe? De gente bajulando, etc e tal, não dão certo por lá. Porque não existe ninguém para babar ovo de A, de B e de C no futebol europeu. Aqui no Brasil ainda existe um certo paternalismo, protecionismo, que faz com que alguns jogadores deem mais certo e consigam esse status. Claro que dentro de campo ele fez por merecer tudo que ele tem vivido no Flamengo. Mas ainda, para mim, não é uma garantia de que ele vá pisar no futebol europeu e ser ainda esse superastro que ele tem sido no Flamengo. Porque, repito, ele me lembra muito o Neymar no quesito de personalidade. Precisa, a todo momento, estar sendo bajulado para ser esse jogador que constantemente consiga ter a sequência que tem tido no Flamengo. Diferente do Bruno Henrique. O Bruno Henrique eu já acho um cara mais simples, já acho um cara que é muito mais objetivo em relação ao que ele quer de futebol. Não deu certo, hein? Não, mas aí também a gente tem que lembrar que a adaptação no futebol alemão ela é um pouco mais difícil mesmo. Não é fácil. Agora, a Itália, mas Espanha... o futebol inglês é mais difícil. Mas ainda... Mas é um país que ele é muito mais versátil culturalmente que a Alemanha. A Alemanha é um país muito mais rígido em algumas questões e culturas. Não é tão simples chegar no futebol alemão e dar certo. Mas ok, mas o Bruno Henrique... Mas em relação a comparar Bruno Henrique e o Gabigol, eu não vejo no Bruno Henrique... em alguns momentos, um pouco de egocentrismo, de querer ser a figura central e centro das atenções de tudo. Eu acho um cara mais simples, um cara mais objetivo, e pra mim ele foi o melhor jogador do ano no Flamengo. É o cara mais participativo da equipe do Flamengo. Em momentos em que o Gabigol não estava bem no jogo, era ele quem resolvia o jogo. Clássicos, no próprio Mundial, o melhor jogador do Flamengo no Mundial pra mim foi o Bruno Henrique. Ele jogou bem nos 2 jogos contra o Al Hilal, perdão, falei o Al Hilal e também o Liverpool, o jogo do Liverpool. Ele foi uma das raras figuras que conseguiu destabilizar um pouquinho da defesa do Liverpool, quase que ele faz um gol. Tem uma questão tática que eu acho que é importante pro Gabigol, você vê, ele foi artilheiro nos últimos 2 campeonatos brasileiros. No Santos, que é um time que tradicionalmente tem uma vocação ofensiva, e no Flamengo, que eu não preciso nem dizer, esse Flamengo do Jorge Jesus, você é centroavante de um time que cria muita chance de gol, que a bola tá sempre ali na frente, que o foco é pra cima, é legal. Eu não sei se alguém chegou a especular, uma época aí recente, do Gabigol, quem sabe, no Atlético de Madrid. Você vai jogar no Atlético de Madrid, que muitas vezes é um time mais reativo, um time que tem uma defesa forte, Simeone trava mais o time, jogava muitas vezes em bola parada e contra-ataque, com o Griezmann, que não tá mais lá e tal. A situação pro centroavante é outra. No Flamengo, sobretudo, ele se deu muito bem centralizado, né? Mais ou menos um comandante do ataque. Muitas vezes era uma dupla de ataque, Bruno Henrique e Gabigol, mas ele tá mais perto do gol, ele finaliza bem. E muitas vezes ele jogou, acho que até por causa do Santos, mais aberto pela direita, aproveitando que ele bate mais de canhota, né? Vem cortando pro meio e bate. O número de gols dele, acho que diminui nessa situação. Então precisa ver na Europa como ele seria aproveitado, o tipo de time que ele jogaria, se é um time que jogaria mais no ataque, se o técnico, se ele poderia ter uma abertura para conversar com o técnico, falar, eu gosto de jogar centralizado, o auge da minha carreira está sendo eu jogando como o cara de área, não aberto, não tendo que ficar marcando, voltar para marcar lateral. Então tem uma série de situações, então ele tem que escolher muito bem a carreira nesse sentido, não é só o dinheiro, às vezes acho que talvez nem o nome do time, mas ver a perspectiva, onde ele acha que ele pode evoluir. Porque ele teve 2 experiências em 2 clubes gigantes. A Inter de Milão, nesse momento, é líder na Itália. A Inter é a única ameaça a acabar com a hegemonia da Juventus nesse momento. Então, de repente, se ele estivesse na Inter agora, talvez fosse uma coisa bacana. Participar de um Scudetto, ser campeão com a Inter, acabando com a hegemonia da Juventus, poxa, legal. O Benfica, já há algum tempo, ele novamente é líder do Campeonato Português, é o melhor time de Portugal já há algum tempo. Pô, você destaque no... Olha o que o Jonas virou. O Jonas do Benfica, a torcida do Benfica adora ele. E se você vai falar, quem tecnicamente é maior jogador? O Gabigol ou o Jonas? Acho que você pergunta pro flamenguista, ele vai dar risada.